Salve, salve investidores! E aí, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero comentar um pouquinho sobre a prévia de resultados do segundo trimestre da Klabin, beleza? Mas antes da gente ir para o vídeo, aquele recado de sempre, né? Lembre de nos seguir nas redes sociais, nós estamos presentes no Instagram, no YouTube e no Spotify e Google Podcast. Nos podcasts que eu tenho feito, eu tenho me dedicado a falar sobre fundos de investimento imobiliário. No Instagram é a minha missão é educação financeira e no YouTube eu tenho feito análises de prévias operacionais, resultados operacionais sobre as empresas que eu tenho e também sobre os fundos de investimento imobiliário. Então, se você está vendo esse vídeo, se você curtir esse conteúdo, lembra de compartilhar, de nos seguir nas redes sociais e dar aquela curtida porque é muito importante, beleza? Dá um trabalho do caramba a gente fazer esses vídeos aqui e preparar tudo para vocês, então nos ajudem aí compartilhando, curtindo e nos seguindo, beleza? Então vamos para o vídeo. Vejamos aqui. Então, falando um pouquinho sobre a Klabin. A Klabin é uma empresa do setor de celulose no Brasil. E a Klabin ela tem uma exposição ao mercado interno, né, que é aqui no Brasil, e ela também tem uma exposição ao mercado externo. Ela está na área de papel e celulose e ela produz diversos produtos. Então ela não trabalha só com a produção da madeira para celulose, ela produz craft liner, ela produz embalagens também. Então ela é bastante diversificada, por assim dizer. E para nossa felicidade é uma empresa que tem exposição ao dólar, beleza? Então, o release, né, ou a prévia de resultados do segundo trimestre de 2020 da Klabin. A Klabin é negociado na bolsa com 3 códigos, né? KLBN3, KLBN4 e KLBN11. E se você não sabe a diferença entre eles, você de repente pode deixar aqui nos comentários embaixo perguntando, que daí a gente faz um vídeo só para falar sobre isso. Mas, basicamente, KLBN3 ações ordinárias, KLBN4 ações preferenciais e KLBN11 são as units, beleza? Então, se tiver alguma dúvida sobre qualquer uma dessas, deixa aqui nos comentários que a gente troca uma ideia, beleza? Então vamos seguir aqui e falar um pouquinho. Eu não vou conseguir falar sobre todo o resultado operacional da empresa, mas eu tentei aqui fazer um PowerPoint para poder ajudá-los com pelo menos com o que é mais importante, né? Primeiro com os resultados da empresa no segundo trimestre, que vieram, de certa forma, foi até uma espécie superou as expectativas de nós investidores, e também falar um pouco sobre o endividamento da empresa, que atualmente ele é bastante alto, porque ele está ligado ao projeto Puma 2. E o projeto Puma 2, talvez desse para a gente fazer um vídeo falando só sobre ele, mas o projeto Puma 2 é um projeto que a Klabin já começou a montar esse projeto e ele pretende, né, aumentar a produção da Klabin de papel e celulose. Então, falando um pouquinho aqui, né, sobre o resultado da empresa, o volume de vendas, né, as vendas totais da empresa. E aí a gente tem aqui vendas no mercado interno, ok? Então nós temos aqui, eu tentei fazer uma espécie de chart aqui, para poder ajudá-los, né, a gente fazer comparativo entre trimestre contra trimestre e o primeiro semestre de 2019 contra o primeiro semestre de 2020. Então vamos dar uma olhadinha aqui na imagem. Volume de vendas, o segundo trimestre de 2019, 818 milhões contra o segundo semestre de 2020, 858. Então, se vocês perceberem a diferença TRI contra TRI, 5%, né? Um aumento positivo de 5% no volume de vendas. E o primeiro TRI de 2020 contra o segundo TRI de 2020, um aumento de 1%, né? 849 milhões no primeiro TRI, 858 no segundo TRI. Primeiros 6 meses de 2019, 1 bi e 600 milhões contra 1 bi e 707 milhões. Então, nós temos aí um aumento percentual de 7% positivo, né? E aí a gente percebe que as margens do mercado interno, né, como é que foram as vendas, segundo TRI de 2019, 53% contra 48% no segundo TRI de 2020. Então, uma diferença de menos 5 pontos percentuais, e aí 6 meses contra 6 meses a gente ficou 52% também. Receita líquida, né, da empresa, segundo trimestre de 2019, 2 bi e 600 milhões contra 2 bi e 956 milhões no primeiro trimestre. Uma diferença em porcentagem da receita líquida aqui que nós estamos tratando, né, 14%, correspondeu às vendas do mercado interno. E aí o primeiro TRI contra o primeiro TRI, o que nós temos aqui? Vejamos, porcentagem da receita líquida, também temos 2 bi 591, então a gente percebe que houve um aumento também, né, da receita líquida. E aí vejamos o que nós temos aqui,
volume de vendas, mercado interno, receita líquida, mercado interno, porcentagem. Vejamos aqui. Ah, ok, beleza. E aí nós temos volume de vendas, depois nós temos receita líquida, né? A receita líquida ela sai da receita bruta, né? Depois de feitas as deduções ali dos custos de produção. E aí nós chegamos à receita líquida e nós temos também porcentagem, 2019 58% contra 51% em 2020. Isso é do mercado interno, beleza? Falando de Brasil. E aí nós temos primeiro TRI contra segundo TRI de 2020, 59 para 51. Então uma queda aí de menos 8 pontos percentuais. Os primeiros 6 meses, 58 2019, 55 2020. Vejamos o EBITDA ajustado, né? EBITDA é como a tradução para português seria a sigla LAGIDA, né? Lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. E o EBITDA ajustado é quando a empresa tem que fazer alguns ajustes no seu EBITDA, basicamente falando. Então, segundo TRI de 2019, 957 milhões, 1 bi 333 no segundo trimestre de 2020, então um aumento percentual de 39%. Primeiro TRI de 2020, 1 bi 28 milhões contra 1 bi 333 milhões no segundo trimestre. Também um aumento de 30%. 6 meses de 2019, 1 bi 962 contra 2 bi 361 milhões de reais. Então, 39% em 2019 e 43% um aumento de 20%, né, na comparação de 6 meses contra 6 meses. A margem EBITDA, quando nós pegamos margem EBITDA, basicamente nós queremos saber o quão eficiente a empresa é. Então nós pegamos o EBITDA ajustado e dividimos pela receita líquida e colocamos na base 100 como porcentagem, né? A gente quer saber o quanto está sobrando, quando chega no EBITDA da empresa, o quanto está sobrando de grana efetivamente, né? Então aqui nós temos em porcentagem. Então, segundo TRI, 37% contra 45% no segundo TRI de 2020, né? Segundo TRI de 2019, 37%. Segundo TRI de 2019, 45%. E primeiro TRI de 2020, 40%. Então, uma diferença aí de 5% pontos percentuais. Primeiro 6 meses de 2019, 39% de margem EBITDA contra 43% em 2020. Um aumento aí de 4 pontos percentuais. Lucro ou prejuízo líquido da empresa, né? Ou seja, depois de pagar todas as suas contas, o que sobra. E aí, segundo o TRI de 2019, um lucro de 72 milhões contra um prejuízo de 383 milhões de reais. Então, nós tivemos aí uma diminuição bastante significativa. E aí, primeiro TRI de 2020, a empresa teve um prejuízo de 3 bi 143 milhões. Então, na comparação aqui, a empresa conseguiu, né, diminuir esse prejuízo que ela teve no primeiro trimestre. Importante lembrar que o primeiro trimestre afetou bastante a Klabin por conta do coronavírus, né? E aí, primeiros 6 meses de 2019, prejuízo líquido de 124 milhões contra 6 meses de 2020, 3 bi 525 milhões. Então, uma diferença bastante grande aqui também, né? Agora, o endividamento líquido da empresa, né? Com a coisa que nós, investidores na Klabin, estamos muito preocupados porque o endividamento da empresa é bastante alto em virtude do projeto Puma II, ok? E aí vejamos, segundo TRI de 2019, 13 bi 144 contra 20 bi 983 milhões no segundo trimestre. Então a empresa ela conseguiu diminuir em 60% o seu endividamento. E aí, primeiro TRI contra segundo TRI de 2019, uma diferença de 3 pontos percentuais. 6 meses de 2019 contra 6 meses de 2020 era de 13 bi 144 milhões e agora está em 20 bi 983 milhões. Então um aumento aí, né, 6 meses contra 6 meses de 60%. Então a empresa ela aumentou significativamente a sua dívida se a gente comparar 6 meses contra 6 meses. Agora, se nós pegamos a dívida líquida e dividimos pelo EBITDA nos últimos 12 meses, nós teremos segundo trimestre de 2019 3 vezes, né? Ou seja, com o EBITDA que a empresa tem, ela precisaria de 3 anos para poder pagar a sua dívida, contra segundo TRI de 2020, 4,4 vezes. E aí, primeiro TRI de 2020 contra segundo TRI de 2019, a gente percebe uma diminuição de 0,3 pontos percentuais, ok? Importante lembrar que a empresa está diminuindo, então, né, a sua dívida, o seu endividamento.
E aí nós temos em reais e nós temos em dólar. Então, aqui é só a título de comparação, né? Então, eles estão muito próximos aqui. E aí nós temos o CAPEX, né? O quanto a empresa está investindo. Segundo TRI de 2019, 581 milhões de reais de investimentos contra 998 milhões segundo trimestre de 2020. E aí, primeiro TRI de 2020 contra segundo TRI de 2019, uma diferença de 22 pontos percentuais. Primeiros 6 meses de 2019, 879 milhões contra 1 bi 818 milhões nos primeiros 6 meses de 2020. Vejamos o que mais aqui. Nós temos volume de vendas, né? E aí a gente tem o segundo TRI de 2019 contra o segundo TRI de 2020 e a gente percebe que no segundo TRI de 2019, né, agora esmiuçando o volume de vendas, 818 milhões, e aí a gente tem mercado interno, e esse valor correspondia a 53%, né, desse valor de 818 milhões, era no mercado interno e 47% era mercado externo. Né? Como eu disse, a Klabin ela é uma empresa que ela não está só no Brasil, né, ela está fora do Brasil também. E aí o segundo trimestre de 2020, 858 milhões, então teve um aumento. Esse aumento veio principalmente de papéis, embalagens e outros, e também de celulose, né? Como a gente pode ver na imagem. Então, desses 858 milhões de reais que a empresa teve de volume de vendas, 48% foi de mercado interno e 52% foi de mercado externo. Então aqui a gente já percebe a primeira diferença básica, que é a empresa aumentou o seu volume de vendas externo. E isso é bom para a gente porque a empresa tem exposição ao dólar, né? Que é uma moeda que se valorizou bastante, né? De 2019 para 2020. Aí nós temos o volume de vendas pelo tipo de produtos, né, que a empresa tem. Nós temos 44% vem da celulose que ela vende, 21% são as embalagens, né? Então a gente tem embalagens, por exemplo, de caixinhas de leite que a Klabin faz, 21% vem de cartões, 13% craftliner e 0%, que é muito pequeno, vem de outros. Então a gente percebe que a empresa, aqui diferentemente da Suzano, que é uma outra empresa do mercado de celulose, ela tem uma diversificação muito maior de seus produtos. Aí a gente tem aqui endividamento e as aplicações financeiras que a empresa fez. Né? Aqui é importante a gente lembrar que a empresa tem dívida estrangeira e dívida nacional. Né? Então ela tem uma dívida aqui no Brasil e fora do Brasil também. Importante a gente levar isso em conta. Vejamos o endividamento de curto prazo. Né? E aí, o que nós temos? Moeda local e moeda estrangeira. Né? Curto prazo, até 12 meses. Né? Longo prazo, depois de 12 meses. Né? Que a gente teria aqui passivo circulante e passivo não circulante. Né? Em junho de 2020, 264 milhões e esse valor correspondia a apenas 1% da dívida. Né? Então, uma coisa muito pequena no curtíssimo prazo, a dívida era muito pequena. Em março de 2020, 873 milhões, o que correspondia a 3% da dívida. Então, olhando em percentuais aqui, o que a gente percebe é que no curto prazo, em junho de 2020, ela tinha 2% da sua dívida a ser paga, ou seja, do montante total da dívida que ela tinha que pagar, apenas 2% era de curto prazo. E em março de 2020, isso aumentou para 5%. E aí a gente percebe também moeda estrangeira e moeda local, como são bastante dados aqui, eu vou apenas me ater a falar sobre o volume total, mas depois vocês podem olhar. A gente percebe aqui no longo prazo que 80% da dívida em janeiro de 2020, deixa eu voltar aqui, em janeiro de 2020 era moeda estrangeira, né? Então ela tem exposição ao dólar, a receita era em dólar, mas ela também tem dívida em dólar. Em março de 2020 nós também, junho de 2020 e março de 2020, né? Então é trimestre contra trimestre. Março, primeiro trimestre, final do primeiro trimestre, junho, final do segundo trimestre. Então aqui a gente percebe que 77% também era de moeda estrangeira. Então a dívida de longo prazo da empresa ela está atrelada mais ao dólar do que ao real. E aí a gente tem aqui total de moeda estrangeira em porcentagem e total de moeda estrangeira local. 19% no final do segundo TRI de 2020 era moeda local e 81% era moeda estrangeira. Então a empresa tem uma exposição maior à dívida estrangeira que está atrelada ao dólar. E aí a gente tem endividamento bruto e a gente tem a disponibilidade que a empresa tem, né? O caixa que ela pode acessar, né? Caixa e as suas aplicações de curtíssimo prazo que ela pode acessar. Final do segundo TRI de 2020, 9 bi 868 milhões, perdão.
E aí nós temos o endividamento líquido da empresa, né, que seria o endividamento bruto menos disponibilidades, o que nos dá 20.805 milhões. E aí, como nós já vimos, né, a dívida líquida pelo EBITDA em dólar 3,6, o que significa que com a EBITDA atual da empresa ela precisaria de 3,6 anos para poder pagar a sua dívida. E a dívida líquida dos últimos 12 meses aqui, tá? Esse UDM é últimos 12 meses da empresa. E em reais 4,4 vezes, então já é uma dívida bastante alta, mas a gente percebe que a empresa ela vem diminuindo significativamente a sua dívida, o que é um ponto de atenção para os investidores de Klabin. Vejamos aqui o prazo médio da dívida, né? Se nós pegamos o prazo médio da dívida e dividimos pelo custo da dívida, né? Para a gente entender a porcentagem que a gente tem. Então, a gente percebe que o segundo TRI de 2019 nós tínhamos, por exemplo, moeda local 7,6% de juros ao ano. E aí quando nós chegamos no segundo TRI de 2019, a gente percebe que a Klabin ela foi trocando a sua dívida, né? O que seria trocar uma dívida? No segundo TRI de 2019 ela poderia contratar de repente 10 milhões, pagando 7,6%. E aí chegou o segundo TRI de 2019, o que a gente percebe? Houve uma diminuição significativa, né, na taxa de juros do Brasil. Eu estou gravando esse vídeo numa quarta-feira de agosto, e aí é o dia em que o Copom se reuniu e diminuiu para 2% a taxa Selic no Brasil, então a taxa veio caindo. E aí o que a Klabin faz? Ela compra uma nova dívida, né, ela contrai uma nova dívida nesse cenário de juros baixos, então o que ela tem? Ela vai diminuindo a sua dívida. E aí na moeda estrangeira a gente percebe o mesmo movimento, né? Em 2019 ela estava contratando a 5,6% ao ano, e aí chegamos no segundo TRI 4,6% ao ano, o que significa que ela está diminuindo o custo da dívida. Isso é bom para nós investidores, é muito bom para a empresa, né? Porque quanto maior os juros, mais ela vai ter que pagar juros, né? Então, isso é importante que a gente saiba. E aí o prazo médio da dívida, a gente percebe que em 2019 ela estava com 94 meses de prazo médio da sua dívida, né? Entre todas as dívidas ali, qual que era a média de prazos a ser pago essas dívidas, e ela aumentou essa dívida para 114 meses. Então, agora, além dela ter diminuído os juros da dívida, ela também aumentou o prazo. Então, agora ela tem mais tempo para pagar com juros da dívida menor. Isso é muito bom para nós investidores, né? Dívida líquida pela alavancagem, né? O quanto a empresa está se alavancando. E aí a gente tem a dívida líquida, que é o quadrinho verde aqui para quem está olhando. A gente percebe que até dezembro de 2019 ela estava ali entre 12 bi e 14 bi, e aí em março e junho de 2020, né, ela aumentou a sua dívida para 20 bilhões. Então, aqui é importante lembrar o seguinte: Gleison, mas a empresa está aumentando muito a sua dívida, isso é ruim para a empresa? Sim e não. Primeiro, a empresa diminuiu os juros da sua dívida e aumentou o prazo do pagamento das dívidas, o que é uma coisa muito boa, porque se ela está aumentando o prazo da dívida, ela tem mais tempo para pagar, e se ela está diminuindo os juros da dívida que ela está pagando, é melhor ainda. Então, nem sempre, aqui nesse caso especificamente, a Klabin, né, a sua governança corporativa, né, o seu time de gestão teve essa preocupação. E aí nós temos aqui a linha verde pontilhada, é a dívida líquida pelo EBITDA nos últimos 12 meses em reais, e a dívida líquida pelo EBITDA nos últimos 12 meses em dólar. Então a gente percebe que a dívida líquida pelo EBITDA na nossa moeda ela aumentou, né? De dezembro de 2019 até agora ela aumentou, a gente consegue perceber, e o dólar ele quase que não aumentou muito, né? Então aqui é bom lembrar, né, como eu falei, a empresa tem exposição ao real e ao dólar. Então, se nós pegarmos a receita aqui, ela tem o volume de vendas veio mais das vendas no estrangeiro e menos das vendas locais. Então, de certa forma, aqui as coisas se equilibram, né, que ela está quase 50% aqui. Os investimentos, né, que é o CAPEX da empresa, o quanto ela está investindo, né, na empresa. Nós temos aqui segundo TRI contra segundo TRI, nós temos segundo TRI contra primeiro TRI, e nós temos 6 meses de 2020. E aí a gente percebe que o total no primeiro semestre de 2020 foi de 1.817 milhões, e aí a gente percebe que TRI contra TRI 2019, 581 milhões, segundo TRI de 2020, 998 milhões de reais.
Aqui a gente já percebe que a empresa quase que dobrou os seus investimentos no segundo TRI de 2019, porque a empresa ela captou dinheiro no mercado, então, e diminuiu os juros da dívida, o que significa que ela pode também, né, investir mais. E aí, como eu falei do projeto Puma 2, né, que é um projeto de expansão que a Klabin tem, que ela pretende entregar, e aí a gente percebe que a maioria da dívida vem do projeto Puma 2. Para que a gente tenha uma noção, primeiros 6 meses de 2020, a empresa investiu 1 bi 435 milhões só no projeto Puma 2, desses 1 bi 817 milhões, e no segundo trimestre a gente percebe que de 998 milhões que foram de investimentos, 908 milhões foram por projeto Puma 2. Então, a gente percebe que a empresa resolveu, né, num momento bastante estratégico agora, que ela conseguiu diminuir o custo da dívida, ela também retomou as suas obras do projeto Puma 2. Beleza? Vejamos o que nós temos mais. Acho que não temos mais. Então, pelo vídeo de hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, se o conteúdo é relevante, tem ajudado vocês, lembrem de curtir, compartilhar, né, ativar o sininho no YouTube para você receber todas as novidades que a gente tem colocado aqui no canal. Lembrando que de nos seguir nas redes sociais, Investir do Bem, hashtag IBSA3, você consegue nos encontrar no Instagram, no YouTube, Spotify e Google Podcast, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Lembre de compartilhar esse conteúdo, beleza? E esse vídeo, para a gente não esquecer, né, que é praxe, não é uma recomendação de compra ou de venda, beleza? Então, forte abraço e até mais.